paz de Cristo, amém? Uma boa quarta-feira para você. Eu gostaria de deixar uma palavra para reflexão nossa, que se encontra aqui no livro de Jeremias, capítulo 18, e tem por termo vasioneiro. A palavra do Senhor que veio Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do olheiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do olheiro, e este estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como um vaso que fazia de barro se quebrou na mão do olheiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que apareceu bem a seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderia eu fazer de vós como fez esse olheiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Esse texto provavelmente foi escrito no reinado de Joaquim, e Deus fala com Jeremias para ele descer. Primeira lição aqui na manhã desse dia é que toda vez que eu quiser ouvir a voz de Deus, eu tenho que descer. Então na manhã desse dia, Deus, o nosso Deus, ele nos convida a descer na tua presença, a se prostrar para poder ouvir a voz de Deus, né? E o texto vai discorrendo, dizendo que ele pega ali o vaso, né, e ele começa aquele processo ali com o vaso, né, o olheiro amassando o vaso, o barro, né, para moldar, né, porque o processo é dessa forma. O olheiro pega o barro, ele começa aquele processo de amassar, bater, joga água para dar uma refrescada, depois bate de novo, depois amassa, né? O processo é esse, é dolorido, mas faz parte do processo. Mas quando o barro não se deixa ser trabalhado, ele vai enrijecer, ou seja, vai endurecer, e o olheiro vai ter que começar o processo de novo. O barro, nesse caso ali, está se tratando de Judá. Deus está falando: vocês vão deixar-se ser trabalhado, ser moldado, ou vocês vão ser quebrados de novo. A questão na manhã desse dia é: eu tenho permitido ser trabalhado, ser moldado pelo Espírito Santo de Deus? Ou será que eu tenho enrijecido, tenho endurecido? Ou será que eu tenho sido maleável para algumas coisas e para outras não, né? Porque tem gente que é assim, meio que controladora. Isso eu aceito, isso eu vou deixar ser trabalhado, isso eu vou deixar ser moldado, mas nessa área aqui não. E o grande problema é que quando o olheiro pega o barro, ele, depois dele moldado, ser trabalhado, ele trabalha dessa forma. Quando ele bota na roda, uma mão vai fora e a outra mão vai dentro, e aí vai rodando. O grande problema não é essa mão aqui não. Por fora, superficialmente, as pessoas até se permite ser trabalhada, mas quando se fala em entrar dentro daquilo que está lá escondidinho, que ninguém vê, mas ele, o olheiro, vê, e ele tem que trabalhar ali para que o vaso seja feito e se torne um vaso de honra, ninguém quer. É muito difícil. E eu quero aqui rapidamente trazer 4 elementos que se encontram dentro do barro. O barro natural na rua, aí, no barro vermelho, que você vai pegar um barro, existe de cara 4 elementos. Um é a pedra, a outra é a farpa, o terceiro é o caco de vidro, e o quarto é a raiz. Raiz, você sempre vê esses 4 elementos. Ou seja, a pedra, ela fere. Tem gente, irmão, que adora ferir o irmão, o semelhante, o cônjuge, o filho,
Tem gente que tem essa capacidade, de vez em quando infere alguém. O segundo elemento é a farpa. Tem gente, meu irmão, enquanto não dá uma espetada no outro, né? Parece que tem prazer de estar espetando. A pessoa fala uma coisa e vai lá e espeta. O terceiro é o caco de vidro. Tudo ele corta. Tu fala alguma coisa, ele quer te cortar. Não, vai dar certo. E se ele não tiver, então piorou. Tem gente assim, se for junto, vai dar certo. Se ele não tiver, ele já fala, não, isso é bobeira. Não precisa fazer isso não, não tô junto, então não vai dar certo. Então ele é igual o caco de vidro, ele corta. É uma guilhotina ambulante. E o quarto é a raiz de amargura. Pessoas que têm uma dificuldade, e aí eu vou falar de mim, de perdoar, raiz de amargura. O que me levou a bancarrotas foi a raiz de amargura, eu não consegui perdoar. E glória a Deus que Deus trabalhou nisso, passei um processo dolorido, né? Alguns irmãos que me conhecem, outros que não vão me conhecer, que assistir esse vídeo, passei um tempo longe dos caminhos do Senhor, porque não consegui perdoar um irmão. Então hoje eu tenho autoridade sim, porque perdoei irmão, vivo em paz com ele e estou restaurado ministerialmente. Mas um perdão destruiu meu ministério. Não consegui lidar com uma calúnia, não consegui lidar com aquilo, gerou um sentimento ruim, criou uma raiz de amargura. Quando viu, eu estava afastado da igreja. Então, se você não permitir esse processo aqui, ó, de tirar essa pedra aí que está sempre ferindo alguém, o teu cônjuge, o teu filho, a tua nora, a tua sogra, o teu vizinho, vai rachar. Porque necessário é que esses elementos saiam, para que quando o vaso for levado para descansar e for para a olaria, para o fogo, e depois ele levar para o descanso, ele não trinque. Porque se ele for com algum elemento, em uma hora ele vai para o forno, ele vai enrijecer, vai endurecer, mas quando ele for para o descanso ali, ele trinca, porque tem alguma coisa, ele tem que estar só barro puro, só o barro, não pode ter mistura. Bote uma coisa em definitiva na manhã desse dia na tua vida, como eu boto na minha. Deus é um Deus de separação, Deus não é Deus de misturinha, Deus não é Deus de salada mista, não, Deus é um Deus que separa. Deus, a Bíblia, desde lá dos primórdios, Deus fala, separa os levitas, separa, tem que haver uma separação. Deus é um Deus que não é um Deus de juntamento, de embolação, não, meu irmão. Deus é um Deus que a gente separa, pega o povo dele e fala assim, ó, separa, santo é santo, profano é profano. Então, meu irmão, se você não permitir você ser trabalhado, o olheiro trabalhar, uma hora esse vaso vai rachar. Então a mensagem na manhã desse dia, para minha, sempre para minha e para a tua vida, é: deixe o olheiro trabalhar na tua e na minha vida.